Opa, já Galera, começamos aqui. botei pra gravar, tá? Botei pra gravar, depois eu vou editar esse negócio todo. Sim, senhor. E ele apareceu aí, eu falei, é o Luiz. O tema é PNL, Roberto. Tema aberto. É legal isso que você falou, Otávio. Você conheceu essa semana, né? E aí já tá numa outra reunião, hein, Jorge? O Otávio estava falando para mim que só participou de uma. Tem que incluir ele aí em mais umas reuniões aí. Sim, Otávio é fera. A gente entra em contato com o Jorge e pressiona ele, dá uma dura nele. Pô, Jorge, como é que é? Vai rolar esse negócio ou vai ficar só num papo só? Se ficar só num papo, não rola, meu amigo. Aí, não, vamos fazer. Aí chama um, chama outro, pronto, aí o negócio acaba acontecendo. Perfeito. Na verdade, o primeiro que me cobrou a gravar foi o Otávio. O Otávio cobrou a gravar? Feliz, que é uma ideia muito boa. Aquela semente que eu plantei deu frutos, viu? Porque eu acho que aqui saem conversas super interessantes. Exatamente. E que é um conteúdo muito rico, né? Exatamente. E tem uma coisa que é muito legal. A gente começa a bater um papo descontraído, aí daqui a pouco vem um insight assim na cabeça da gente, que nem já veio pro Jorge aqui, já veio pro Marcelo também. Vários. Acabei fazendo uma parceria com o Marcelo, e às vezes sai um insight assim, de um bate-papo que a gente não programou, não planejou nada. Simplesmente chega. O último livro do Fava foi de um bate-papo, né, Fava? O seu livro Exatamente. nasceu... Exatamente, foi num 4x4 desses que eu conheci o Marcão, e aí eu tinha escrito um ensaio, né? E eu mandei para o Marcão de presente para ele me conhecer. E aí ele me mandou esse ensaio formatado como se fosse um e-book. Ele falou, agora você publica isso. E aí eu peguei e falei, não. Eu sempre tive na minha carreira... Bom, para quem não me conhece, né, tanto o Sérgio quanto o Otávio, eu fui dentista e... Isso, comenta essa história para eles conhecerem. Eu tive, apesar de não ter nenhum vínculo com qualquer universidade, eu tive uma vida docente de pesquisa e de pesquisador, de escritor, de professor, eu tive uma atividade docente muito intensa. Então eu me acostumei a escrever muitos trabalhos de pesquisa e quando eu era endodontista eu escrevi 2 livros. Oi, Marcelo, boa tarde. E aí eu escrevi 2 livros. Então, depois que eu sempre gostei muito de escrever, e quando eu escrevi os meus trabalhos de pesquisa, eu sempre punha como coautores as pessoas que me ajudavam. Às vezes eram alunos, às vezes eram recém-formados, mas eu nunca gostei de deixar gente de fora. E com o Marcão, isso, eu falei que sozinho eu não ia publicar. E aí nós fizemos uma parceria e deu no que deu, né? Os 3 Mosqueteiros hoje já estão lá na Amazon. Legal. E o que era um ensaio de 17 páginas, quando eu mandei para ele, acabou virando um livro de 200 páginas. Poxa, porque ele consegue ser mais louco do que eu para escrever, né? Então, caiu a sopa no mel. Legal, isso é muito bacana. Eu sempre gostei muito de escrever, viu, Sérgio? Sempre tive comigo não deixar cartas na manga. O que eu sei, eu passo adiante. Né? Um dia eu conta vou morrer, não vou levar nada, né? Pelo menos eu deixo. Oi? Fala, conta pra gente como é que você de dentista foi para física quântica. É uma história um pouquinho longa, mas a história é a seguinte. A especialidade que eu abracei como dentista talvez tenha sido a pior especialidade, que é tratamento de canal. Dor de dente não tem hora, não tem lugar, e eu me apaixonei. É uma coisa assim, muito misteriosa, não é? Porque você, para fazer tratamento de canal, você trabalha num local que você não vê.
não é? Então, isso te proporciona desenvolver uma sensibilidade maior e uma visão mais do que é o desconhecido, né? Do que é o misterioso, né? Bom, e aí eu trabalhei, eu me formei, eu sou da turma de 70, até mais ou menos o 2005, portanto, 35 anos, eu fui exclusivamente endodontista. Mas, um pouco antes disso, muitos pacientes que eu tinha voltavam ao meu consultório e falavam, doutor Fábio, eu estou com uma dor aqui que eu não sei o que é, mas eu acho que é canal. E não era. Não era. As pessoas estavam rangendo e apertando os dentes. Bruxismo. E causando dores, mas não de dente, mas da articulação temporomandibular, da ligação do maxilar com a mandíbula. E aquilo começou a me incomodar, né? Porque isso começou a acontecer com uma certa frequência, e eu não sabia o que era. Até a hora que eu fui estudar bruxismo e apertamento. E eu vi que o bruxismo e o apertamento eram sinais clínicos de estresse, como é a gastrite nervosa e outras doenças mais. E aquilo começou a me incomodar, eu fui estudar mais e comecei a perguntar para os pacientes que vinham se queixando disso, o senhor está estressado? A senhora está estressada? E aí eu comecei a escutar coisas que a faculdade não me ensinou. E a minha cadeira começou a virar um divã de um psicólogo ou confessionário de um padre. E eu comecei a escutar coisas que realmente eu não estava preparado para escutar. E aí, quando você se vê frente a uma coisa que você não sabe o que é, né, como está sendo o Covid hoje, o que é que você faz? Eu fui estudar mais, né? Então aí eu entrei um pouquinho para a área da psicologia, entrei um pouquinho para a tua área, Sérgio, que é da área da neurolinguística. Não que eu tenha me aprofundado muito, mas até o momento que, depois de estudar o estresse bucal, o mental, o estresse dentro das empresas, aí eu acabei fazendo abrindo a minha consultoria na área de qualidade de vida, né? Aí eu dei algumas aulas, dei algumas palestras, alguns cursos, e quando foi mais ou menos no ano de 2016, eu passei 10 anos fazendo isso, caiu a minha outra paixão no colo, que foi a física quântica. E aí, eu que sempre, né, desde lá atrás, né, sempre já gostava do invisível, do misterioso, né, por causa da minha especialidade, e aí eu acabei me aprofundando um pouco mais e vi que muitos princípios da física quântica eram aplicados à prática da liderança. E aí apareceu o livro da Lidergia, a energia que emana da liderança, que foi o meu segundo filho da pandemia. Antes disso, eu tinha escrito um outro livro, que era sobre autoconhecimento, e aí eu introduzo uma visão quântica do pensar, sentir, agir, né? A tríade que comanda a nossa vida. Então, eu escrevi aqui nesse período que eu estou aqui no Brasil desde fevereiro do ano passado, já são 1 ano e 8 meses, né? E eu aproveitei esse tempo, já que a Austrália está com a fronteira fechada, né? A minha esposa está lá, eu estou aqui, completamos nossas bodas de ouro pelo computador, né? E eu estou aproveitando para escrever, para pôr todas essas minhas ideias para frente, não é? E agora, para encher mais um pouquinho o meu tempo, o livro da Lidergia eu estou traduzindo para o inglês. E eu tenho que preencher meu tempo, essa é que é a verdade, tenho que arrumar coisa para fazer. Então, eu vou fazendo aquilo que eu gosto, né, enquanto
enquanto eu espero a Austrália reabrir fronteiras para eu poder voltar em definitivo para lá. Pronto, Jorge. Bacana, Luiz. Só responde que o pessoal que vai ver a gravação vai ficar curioso. Quem que é Fábio Salata? Fábio Salata é o meu genro. Você tá com o nome, Fábio? É o meu genro aqui do Brasil. Para ele, eu disse para ele que vou fazer uma ediçãozinha e botar o nomezinho dele ali na edição, vou trocar o nome dele ali. É, porque se alguém ver, quem que é Fábio? Né? Vai sair eu estava dizendo pro Sérgio que é meu nome de guerra. Vamos lá, Sérgio, conta de você. O gancho da PNL do Fava entra com você. O Fava tem uma história muito interessante, né? É muito legal. Acho até que quando a gente entra por essa área, as nossas histórias são muito parecidas, né? Eu sempre escutei, eu venho da área de comunicação, da área de design, e eu sempre escutei muito, assim, as pessoas sempre chegaram muito para mim para contar sobre seus problemas, sobre suas questões, e assim, eu muitas das vezes eu me senti incapaz de ajudar mais as pessoas. E até que esse tipo de coisa acabou acontecendo comigo, assim, na busca de tentar ajudar as pessoas, eu também, assim, fui buscar ajuda e foi muito difícil encontrar uma ajuda para algumas questões na minha vida. Eu, como você, Fava, eu sempre fui muito apaixonado pela questão do invisível, do que se diz maravilhoso, dessas ciências. Eu sempre estudei muito essa questão de energia, de reiki, física quântica, eu sempre gostei muito. Até que, para eu tentar me achar um pouquinho e tentar conseguir ajudar um pouco mais as pessoas que vinham para mim, pra você ter uma ideia, eu dava aula em universidade, né, em graduação, e o meu pós-aula parecia um consultório de psicólogo. Aquela fila de aluno lá e falando, contando os problemas, e eu não perguntava nada, eu não falava nada porque eu não era psicólogo na época, eu não sou psicólogo, mas assim, você sabe que quando a gente emana uma energia diferente, as pessoas, você atrai as pessoas, né? E eu sempre atraí muito as pessoas para minha órbita, sempre. Isso desde criança que isso acontece, mas a gente só percebe depois de uma certa idade, né? E aí você vai buscar algumas ajudas, e eu acabei me encantando por algumas áreas, como a área do coach, e conheci a programação neurolinguística através do coach, e aí eu fui estudar a programação neurolinguística, uma coisa meio assim, meio que caiu de paraquedas na minha cabeça, né? Pô, você tem que fazer programação neurolinguística que tem tudo a ver contigo, eu não sabia nada disso. E aí eu fui estudar e me apaixonei. Assim, virei um apaixonado da coisa e aí me aprofundei na área. Hoje eu tenho 4 formações de coach, de programação neurolinguística. Fui pela psicologia, inteligência emocional. Você vai entrando, né? Você vai entrando porque você precisa, às vezes, de mais ferramentas no teu cinto de utilidades para você ir costurando melhor aquilo que você pode fazer por você e aquilo que você pode fazer por outras pessoas. Isso me encanta. Assim, eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar alguém, às vezes apenas com uma pergunta. Sabe, você faz uma pergunta que você consegue destravar uma pessoa que às vezes está emperrada em um processo de anos. E às vezes é uma questão, uma pergunta que você faz, né? Às vezes não tem nem intenção de você fazer isso não, mas a gente está tão acostumado nesse bate-papo da coisa que você já pensou nisso? Aí, pum, não tinha visto por esse ângulo, não tinha pensado nisso. E, pô, olha que legal, você, né? Isso assim, para mim aquela história do, sabe, isso não tem preço? Isso é uma coisa que, sabe, é uma gratificação enorme para a vida da gente. E para mim a vida foi tão importante. A minha vida mudou tanto depois que eu entrei, que me aprofundei nesses conteúdos, mas mudou muito. Mudou dos relacionamentos pessoais até os relacionamentos profissionais. Eu trabalhava numa área, acabei migrando para outra área e assim, hoje eu sou feliz da vida porque eu atuo ajudando pessoas e ajudo muitas empresas também, né, em lideranças, em equipes. Você acaba usando o que você aprende, o que funciona
contigo e você já viu funcionar com outras pessoas, você acaba levando isso para o mundo para ajudar as pessoas que você percebe que realmente, quando aplicam aquilo que serviu para você, quando elas conseguem aplicar, a vida delas muda. Eu costumo dizer que quando eu chego numa empresa para dar um treinamento, hoje eu dou um treinamento em empresa, né? Quando eu chego numa empresa para dar um treinamento, eu costumo muito dizer para as pessoas que eu não vim dar um treinamento, eu vim ajudar a resolver e a fazer com que elas realizem os sonhos que elas têm. De alguma forma, a minha presença está ali para fazer conexão com as questões que elas têm. Às vezes você até conecta uma pessoa com outra, como o Jorge faz aqui, que é uma coisa muito, muito legal, né? Você às vezes não tem a ferramenta, né, para ajudar alguém, mas você consegue conectar uma pessoa com outra pessoa que vai, sabe aquela linguagem que a gente usa na internet, nas redes, né? Vai dar match. Aí dá um matchzinho, o negócio funciona, o negócio flui. Cara, isso não tem preço. E assim, a frase que eu uso é unir pessoas e propósito. É isso, acho que esse é o caminho, né? E a gente vai andando nessa trilha, e hoje eu atuo com isso, assim, sou muito feliz com isso, gosto muito. Assim, até uma coisa que você falou, Fava, que assim, eu mosquei nessa, vou ser honesto aqui, Romeu, eu mosquei nessa, eu ia aproveitar a questão da pandemia para escrever a droga do meu livro. Mas não consigo, alinhavei, tá tudo alinhavado, mas toda vez que eu vou sentar para escrever, aparece tem um treco aqui, tem um treco ali. E eu não sei vocês, eu trabalho em home office. Eu trabalho em home office há muito tempo. Eu gosto do home office. Eu trabalho super bem em home office. Eu gosto de trabalho externo, eu gosto de gente, eu gosto muito de estar com as pessoas, abraçar pessoas, olho no olho, tomar café, eu adoro essas coisas. Mas eu trabalho muito bem em home office. Mas com a pandemia, eu não sei o que aconteceu aqui dentro, né? Aconteceu alguma coisa aqui dentro que a pandemia mudou um pouquinho a questão de você interpretar o home office. E aí tem alguns momentos que o negócio dá uma embolada, meu amigo. E aí assim, você vê o home office consertando isso, consertando aquilo. Tudo que eu já tinha arrumado na vida, parece que dá uma bagunçada. Aí o livro está aqui. O livro está aqui, estruturado, alinhavado, esperando só eu sentar e escrever esse negócio. Eu acho que o home office, o maior desafio de todos, que tem vários, mas o maior é a gestão do tempo. Gestão do tempo. Olha, gestão de eu posso interromper vocês um pouquinho só? Pode. Deixa eu só falar aqui rapidinho. É gestão de prioridade e negociação. Home office, você tem que ser um excelente negociador com você mesmo e com as pessoas que estão à sua volta. Você tem que aprender a negociar de uma forma incrível, porque assim, você vai negociar o seu tempo o tempo todo. Para que as pessoas não tomem o seu tempo e você não se distraia, né? Fala, Fábio. Não, só ia falar uma coisa. Se você estivesse falando com um australiano, você nunca poderia falar home office. Você sabia disso? Por quê? Porque home office para eles é você ter um escritório dentro de casa. Lá eles falam working from home, trabalhando de casa. Home office é aqui no Brasil. Mas você fala isso com um americano, com inglês, com um australiano, eles não vão entender. Você fala, eu trabalho em home office, eles não vão entender nada. Aí work from home. Isso também eu custei para aprender, mas eu aprendi. Mas eu tenho um escritório dentro de casa. Não, então você fala, I have a home office. Home office, but not working in home office. Eu tenho escritório todo montado em casa há muitos anos. Sim. Muitos anos. Que é muito Mas bacana. É uma coisa engraçada, porque quando eu estava lá na Austrália, que um australiano me perguntou como é que você trabalha no Brasil, eu falei home office, ele parou assim e não entendeu. Mas aí eu aprendi, ele me explicou. Legal. Ótimo. Vamos, Otávio. Vamos lá, Otávio. O engenheiro que gosta de pessoas. Exato. Mas não é o engenheiro que virou surdo. Marcelo, Marcelo chegou aqui, eu não dei nem boa tarde pro Marcelo. Marcelo, desculpa, meu parceiro.
Entra aqui, mostra a cara aí pra gente te dar uma boa tarde. Ele está atendendo um cliente e pedi para entrar por último. Mas, meus caros, olha, eu vou te dizer que eu também aproveitei a pandemia para fazer várias coisas novas. Então, escrevi bastante. Agora sou colunista de 2 revistas, tenho 2 e-books à venda, já lancei um livro como coautor, tenho um próximo aí saindo, e descobri que essa competência é muito interessante. E aí, Sérgio, a verdade, meu caro, é o hábito, hein? Eu escreverei 15 minutos por dia, por exemplo, sabe? Né? Mas, enfim, então, além dos meus textos, eu sou criador de conteúdo, eu tenho um podcast chamado LideraCast, que está até aqui o nome do lado do meu nome, onde eu trago conteúdo sobre liderança, sobre carreira, autoconhecimento. Eu acho que esse é o pilar para que as pessoas consigam se desenvolver. Nesse meio do caminho, então eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um programa de entrevistas que eu faço, inclusive essa última semana passada foi a liderança em países diferentes. Então eu trouxe um brasileiro que trabalha no México, uma romena que trabalha aqui e mais um brasileiro da Suécia, e trocamos uma ideia muito rica. Uma vez por mês, então, eu entrevisto liderança versus alguma coisa, né? E eu sou executivo, trabalho numa multinacional em Diadema, então respondo pela área de vendas e pela gerência geral da empresa, e estou num projeto de conselheiro consultivo, que estamos maturando, acho que está saindo alguma coisa daí, montando um curso online sobre liderança, aí é focado em mulheres, né? Mulheres em cargos de supervisão, mulheres empreendedoras, que a nossa previsão é que antes do final do ano a gente já tenha rodando. Enfim, muita coisa legal, e feliz aqui pelo convite do Jorge de conhecer vocês. Acho que a PNL, eu sou Master Practitioner, então eu acho que realmente é muito rico. Para mim foi uma grande diferença. Eu acho que a nossa capacidade de influência e persuasão é muito potencializada com a PNL, né? Um negócio incrível. Inclusive eu estou terminando agora um curso que é neurociência com PNL, rapaz, negócio interessante pra caramba, trazendo uma série de correlações entre as duas teorias, sabe? Um negócio muito interessante. Enfim, saindo da pandemia, né, o mercado está bastante bom, eu que estou na indústria, né, nós estamos produzindo a plena carga há vários meses e não dando conta de entregar realmente os preços malucos, né? Então, aumentos de custo violentos, aumentos de preço. Então, o Otávio Executivo está lutando aí para manter a cabeça para fora d'água, agora respirando um pouco melhor com as mudanças que conseguimos fazer. Você mora aqui no ABC, Otávio? Na verdade, não. Eu moro em São Paulo. Eu estou aqui perto do Parque Ibirapuera, na Vila Clementino, mas a fábrica que eu trabalho está em Diadema. É vizinho, porque eu estou aqui em São Bernardo. Olha só, antes de você voltar para a Austrália, quem sabe não vamos almoçar. Vai rolar um café. Ué, por que não? Assim vai rolar um café nessa parada. Cara. Eu já percebi o seguinte, quem fica mal nessa história sou eu, porque é o que moro mais longe, né, cara? Vocês vão tomar café e... Você viu um encontro aí que o Otávio fez comigo, um outro encontro, que era o bife à parmegiana. É verdade. Mas você tá onde, Sérgio? Eu tô em Niterói, no Rio de Janeiro. Puta, minha mãe era de Niterói, rapaz. Olha só, eu tô planejando uma viagem para Niterói para levar minha tia, hein? A minha tia, vamos dizer, nesse momento é a matriarca, né? Já que é a mais velha, e enfim, tô planejando levar ela para visitar a família da minha mãe, Niterói, São Gonçalo, aquele pedaço todo ali. Tem a família Laranjeira, que é a família da minha mãe. Muito legal, olha só, cara, que louco, né? Imagino então que esse coração é botafoguense, né, ou não? Não. Meu caro, você fugiu aos seus, hein? Olha só, legal, cara. E aqui em Niterói é terra de tricolor, né? Aqui em Niterói. Não sabia, porque o Botafogo não é aí? Aqui em Niterói é terra de tricolor. Que tem de tricolor, até tem botafoguense, até tem, né? Nem tudo é tão perfeito, né? Mas até tem uns botafoguenses aqui, mas aqui é terra de tricolor, cara. Eu nunca vi uma concentração tão grande de tricolor como aqui em Niterói. Eu não sou natural daqui, eu sou do Rio de Janeiro. E vim para cá, em 2005 eu vim morar em Niterói. E aí, assim, eu nunca vi uma massa tão grande. Quem escuta essa frase acha que o Rio de Janeiro é muito longe, né? Cruzou a ponte, já tá lá, né? Só atravessar a poça d'água, meu amigo. Só atravessar a poça d'água, tá pertinho um do outro. E eu imagino, Sérgio, que na final da Libertadores o seu coração vai bater verde que nem o meu, né?
Cara, eu não sei, não. Ele vai pensar, Otávio. Ele vai pensar. Eu sou tricolor, mas eu hoje torço para um bom futebol. Não importa o time que esteja jogando, não. Eu quero ver um bom espetáculo, eu quero ver um bom futebol. Nunca fui um aficionado. Já fui até assim, dia Maracanã, dia estádio de futebol no jogo. Hoje eu não vou mais, não. Aliás, já tem muito tempo que eu não vou a um estádio de futebol ver um jogo. A última vez que eu fui foi ver um jogo do Brasil, um Brasil e Venezuela aqui no Rio de Janeiro, que foi 7-1 Brasil, ou 7-0. Foi uma agulha. Tem muito tempo, gente, tem muito tempo mesmo. Maracanã não tinha nem passado pela reforma. Mas assim, eu gosto de ver um bom futebol. Não importa o time que está jogando. Se for Botafogo, beleza. Se for Flamengo, beleza. Não importa. O que para nós aqui no Brasil tá bem difícil. Mas viu, ô Sérgio, você falou a palavra dar um match, né? Que você sabe como é que isso chama na física quântica? Entrelaçamento quântico. Tem um... Vou até Caramba, vou até anotar isso aí. Vou até anotar. Matt, é um entrelaçamento quântico. Isso daí... Quando eu escrever lá nos posts, quando eu fizer minhas cópias, eu vou botar lá, ó, by Fava. Fava. Não, isso tem na literatura. Mas isso daí, Sérgio, explica muita coisa. Muita coisa mesmo. Porque se você for ver o princípio, né, são os elétrons que tal, esqueça isso. Você vai ver como isso explica os relacionamentos, como isso explica você, de uma hora para outra, se cercar de gente que bate na mesma tecla, tem a mesma energia que você. É uma coisa muito interessante. E eu durante essa pandemia, eu até... muita gente começou a falar, como é que você está se virando aí, longe da Lúcia e tal, não sei o que. Eu falei, eu não estou preocupado com isso, porque a minha energia com ela está entrelaçada, você não tem como mentir e ficar querendo se iludir com alguma coisa, né? Então, sabe que os meus amigos, os mais amadores, ficam me mandando filminho de sacanagem, tirando sarro da minha cara, né? Como é que é, Fava? Como é que tá aí o teu 5-1? Tudo bem aí? Vai formar calo na mão? Leva tudo na brincadeira, né? Mas é uma coisa que realmente não me preocupa. Você vê, nós já estamos juntos desde 67 e nós nos conhecemos em 63. Quer dizer, o ano que vem, completar 60 anos que nós nos conhecemos. Quer dizer, se não tivesse que dar certo, já não teria dado há muito tempo. Então, está dando para encarar a distância entre a gente, mas a gente se mantém... Isso eu já disse a ela, pois é, eu estou querendo voltar para o Brasil para ficar contigo. Eu falei, nem pensa nisso. Né? O sonho dela era morar lá na Austrália, agora que conseguiu, tiramos visto. Então, a pandemia que não estava no meio do caminho, mas eu acho que até foi bom, porque essa distância acaba mostrando para mim e para ela um sentimento que talvez se tivesse junto não seria demonstrado de uma forma tão firme assim, tão vivenciadas, né? Lá eu também estou super feliz, só que nós estamos longe, mas o entrelaçamento quântico, não é? Ajuda a gente a manter firme esse sentimento que tem entre a gente. É muito interessante. Você que estuda PNL, e mesmo Otávio, o meu falecido sogro era engenheiro também, só que ele era engenheiro da velha guarda, então você vai entender, né? Era o pensamento cartesiano, né? Assim, era porque era. Mas ele tinha uma visão muito grande de vida, dessas coisas também. Então, olha, eu acho que eu caí na família certa, viu?
ser e está sendo. Né? Mas o que eu acho legal até, Fava, aproveitando o gancho, Fava, de física quântica, eu vou até pegar esse gancho aqui antes que eu perca o raciocínio. Quando eu faço esses encontros, eu uso bastante a minha experiência com análise comportamental. Colocar a gente mesmo, as energias, os depósitos que eu uso em depositórios. E eu vejo que é bem natural essa energia com todos os encontros. É uma coisa bem legal. Só para quem for ouvir depois e entender a história, esses encontros começaram pelo Luciano Steffen e a Áurea Regina de Sá, que foram os idealizadores desse projeto lá no início, que é conversar entre 4 convidados. Só que aí depois o próprio Sérgio, o Marcelo Lindenberg, que está aí nos ouvindo, a gente foi fazendo do nosso jeito. Até que essa ideia de gravar começou com o Otávio lá atrás, me cutucando, aí depois o Sérgio fez o chute que estava na marca do pênalti. Eu passo para chutei pro gol. Exatamente. Que a ideia é essa, unir propósitos na mesma sinergia. E isso tem a ver com a física quântica, embora eu não seja especialista, mas ouvindo a fala do Fábio tem a ver isso, né, Fábio? Muito. Eu acredito muito. Você está falando, Jorge, e o Fava também falou, eu acredito muito em 2 coisas, né? Que acho que tem tudo a ver com a física quântica, né? Que é a questão da sintonia, né? Da nossa vibração energética que entra em sintonia com outras pessoas, isso atrai muito. Ou vai criar uma repulsão muito grande também quando você não tem afinidade. Sintonia e afinidade são 2 leis que ajudam muito a você atrair, a conviver com as pessoas, né? Ou ter essa repulsa por algumas coisas e algumas pessoas. Eu acredito muito nisso. Que para mim, assim, eu não sou um estudioso da física quântica, mas eu acredito que tem muito a ver com a física quântica, essas 2 questões. E quando eu estudei a PNL, quando eu estudei a programação neurolinguística, e o Otávio estava falando em neurociência, e para mim tem tudo a ver. PNL, física quântica, neurolinguística, neurociência, para mim é tudo assim, é um pacote. É um pacote até com o próprio perfil comportamental tem a ver também. Exatamente, está tudo interligado. Para mim é um grande pacote, é como se fosse um armário com alguns escaninhos. Cada escaninho você tem algumas coisas específicas, e aí quando você aprende a mexer nesse armário, você consegue combinar diversas coisas e que assim ajudam muito para a gente mesmo, né? Para nós mesmos isso é muito bom. E te torna, como o Otávio falou, que é uma coisa muito interessante. A PNL ela é mestra em fazer com que você se comunique de uma forma muito melhor. E quando você se comunica melhor, os teus relacionamentos eles ficam assim num nível de excelência muito grande. Os meus relacionamentos eles melhoraram muito depois que eu fiz a PNL. Melhoraram muito. Porque a forma de falar melhorou, mudou muito. A forma de falar mudou muito, porque você passa a prestar atenção em algumas coisas que antes você não dava a menor atenção. Exatamente, você pegar esse seu gancho, Sérgio, Marcelo, falamos muito nisso, né, Marcelo, na questão da linguagem não verbal, na questão de como é que a pessoa se coloca, e um monte de coisa que antes era en passant e passava despercebido na fala e na comunicação, e hoje não. Hoje, assim, exatamente. Hoje a gente presta muita atenção, né? E aí combina isso com alguns outros conhecimentos, e assim, você consegue ter uma comunicação muito melhor. Você consegue ser uma pessoa, pelo menos eu consigo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito assertiva. E a assertividade sem coração, ela vira um negócio chamado diretividade, né? Você fala para a pessoa, mas não coloca o coração junto, você vai machucar a pessoa. E aí isso às vezes pegando esse gancho seu, Sérgio, e o gancho do Otávio, para quem não conhece a história, eu comecei numa multinacional em 2002 como estagiário. Aí eu fui para a área de produção e depois eu fui para a área de treinamento. E peguei a época do engenheiro velho guarda, como diz o Fava. O engenheiro diretor de fábrica. Cartesiano. Explicar desenvolvimento humano para engenheiro do modo antigo
é um pouquinho desafiador. Desafiador. Hoje não, mas naquela época era. Isso foi o ano, no começo do ano 2000, 2005. Fala, Fábio. Jorge, tem uma questão. Eu acho que sim, é muito desafiador se você não contratar o Instituto DNA para te dar um suporte nesse processo. Olha só, chamei esse cara aqui, ó. Já deu match, como diria. Então, mas aproveitando o gancho, então, aí como eu trabalhava com treinamento, a minha especialização é treinamento de chão de fábrica. Então, a parte de comunicação, por isso que eu estou pegando o gancho, a parte de comunicação no treinamento, no chamado on the job, que hoje chama on the job, na minha época é integração, comunicação, o liderança colaborador era desafiadora. Até o ponto que as partes se entendem, onde entra a PNL. Quando o outro vê no lugar do outro, nessa sinergia de entender os objetivos, lá no final tudo flui. Eu trabalhei com um projeto piloto de fazer o treinamento on the job do entregador, do colaborador novo, no chão de fábrica. Porque tinha já o treinamento adicional lá na sala, quando o colaborador entrava na fábrica, mas institucional, não prático. Aí o desafio foi convencer o RH e a parte de operações a fazer isso no chão de fábrica. E depois que fez isso, foi um sucesso. Diminuiu a reclamação de cliente, diminuiu retrabalho de peça, aumentou a prioridade, acho que em 20%, uma coisa assim. Ou seja, depois que a comunicação é fluida, as coisas acontecem. É verdade. Onde entra a parte do engajamento com o colaborador, que é onde o Otávio entende bastante. Entra no gancho, Otávio. Não, essa questão, eu acho que as pessoas são o principal ativo das empresas. Né? Máquinas, equipamentos, softwares, aí o dinheiro compra. Toda empresa que tem dinheiro pode comprar. Agora, funcionários comprometidos, engajados, isso o dinheiro não compra, a gente tem que conquistar. E na minha forma de ver, nós vamos conquistar pelo coração, nos conectando de fato com essas pessoas, né? E aí tem vários comos, né? Para esse o quê, tem vários comos, aí várias ações que a gente vai fazendo, né? E a nossa equipe, no caso meu ali em Diadema, o meu nível de comprometimento é espetacular, é um negócio... Terceiros que vêm prestar serviço na nossa fábrica, de várias modalidades, ficam super impressionados com o nível de comprometimento, talento da nossa galera, né? E para mim, que sou o diretor da empresa, é ótimo, porque aí eu trabalho menos, né? Porque as engrenagens estão super azeitadas, né? Quanto melhor for a minha equipe, menos eu preciso trabalhar, porque eles vão conseguir carregar o piano, de certa forma, quase sozinhos. O que muito líder não entende, ou pelo menos alguns não entendem, é que quanto menos ele intervir na equipe, melhor para ele. De certa maneira, se os processos estão acertados e está tudo documentado, as coisas caminham bem, né? Mas eu concordo que essa questão de motivamento e engajamento, de trazer as pessoas para o nosso lado, de vestir a camisa, né? Falou-se aqui em velha guarda, né? No passado tinha esse negócio de vestir a camisa da empresa, né? Eu acho que essa questão, esse sentimento, essa maneira de tratar as coisas como se fosse o dono, né? Colocar isso na cabeça das pessoas, né? Eu falo com a minha liderança que a empresa é como se fosse um polvo. Eu estou sentado na cabeça do polvo. Eu tenho uma capacidade limitada de enxergar oportunidades. Cada supervisor meu é um tentáculo. E eles estão a todo momento buscando no fundo do oceano alguma oportunidade, algum camarão, algum ouro para o povo se alimentar. E com esse tipo de, vamos dizer, empoderamento, as pessoas, e empoderamento e direcionamento, aí as pessoas desenrolam, entendeu? Aí dá ponto sem nó, rapaz, e tira leite de pedra. Nós passamos esse começo de ano desafios incríveis com matéria-prima, cara. Nós tivemos a ponto de deixar os clientes na mão. Foi um negócio de não ter material para entregar, né? Foi uma situação desesperadora. E o comprometimento e talento da equipe é que fizeram toda a diferença, sabe?
com os fornecedores e relacionamento com o banco, puxa, foi bárbaro. Fiquei muito orgulhoso da equipe, sério mesmo. Otávio, você está falando... A tua empresa, Otávio? Você está falando... A empresa se chama Hereus Electronite. Eu vou escrever aqui no chat que o nome é complicado pra caramba. É uma empresa alemã familiar, tem 165 anos. Uma startup. É como se fosse uma startup, é verdade. Nós estamos no Brasil desde 76. Se eu não estou enganado, 45 anos, negócio assim. Otávio, enfim. Otávio tá falando você sabe que isso... Está disponível, Marcelo? Otávio? Oi? Marcelo? Você está falando um negócio aí, Otávio? Estou só ouvindo vocês aí. Otávio está falando uma coisa que outro dia... eu e Jorge, né? A gente estava até falando nisso, né, Jorge? Você até comentou isso no post de hoje. Eu acho que assim, muitas pessoas, principalmente pessoas que estão em comando, em liderança, em gestão, ainda não perceberam que você está lidando com gente. E assim, na hora que você está lidando com gente, não adianta você ter só conceito, você tem que ter um pouco de coração e entender também as questões e as demandas da outra pessoa. Porque se você quer conectar com uma pessoa e quer que a pessoa te atenda e te ajude, você precisa entender da mesma forma. É aquilo que o Fava estava falando, é uma sinergia, é uma energia que vai e volta. Então, assim, fica muito difícil, usando a linguagem da velha guarda, né, vestir a camisa de um local, ou de uma empresa, ou até de um relacionamento mesmo, né? Que a gente considera até aquelas questões de relacionamentos unilaterais. Eu dou tudo por relacionamento, mas não recebo nada. Porque, afinal de contas, quem ama sou eu, quem é apaixonado sou eu, e não recebo nada em troca. Então, isso é muito ruim. Numa empresa também isso é muito ruim. E eu ainda vejo, com treinamentos em empresas, eu ainda vejo algumas empresas que querem que as pessoas vistam as camisas, a camisa da sua empresa, mas na hora do, vem cá, o que eu vou fazer por você, não dá nem bom dia para essa pessoa. E assim, não para nem para escutar, às vezes, uma dificuldade que a pessoa teve, ou está com uma dificuldade em casa. A gente não pode esquecer, se a gente falar em universo empresarial, a gente não pode esquecer que as empresas são constituídas por pessoas. Se eu não trato bem as pessoas, se eu não sou cordial com as pessoas, se eu não sou amigo das pessoas, se eu não as ajudo a performar melhor, como é que eu quero receber alguma coisa em troca? É energia quântica aí, é física quântica aí, se deixa o Fava explicar esse negócio. Mas exatamente. Eu até trabalho, como vocês sabem, eu trabalho numa HR Tech, né, a Solis Tecnologia, que a gente vende software para RH. E uma coisa que eu defendo bastante é que a transformação digital tem 3 pilares: processos, tecnologia e pessoas. Qual que é o pilar central? Pessoas. Pessoas. Você não faz tecnologia, não faz processo sem pessoas. Você não faz nada. Não faz nada sem gente. Você não faz nada. E aí, assim, eu acho que assim, a gente está no século XXI e a gente enche a boca porque está no século XXI. Mas eu vejo pessoas tratando pessoas como se estivesse na Idade Média ainda. Isso é uma constante. Você entra numa empresa, Marcelo vê isso o tempo todo, o Jorge também vê, você deve ver isso o tempo todo. Você entra numa empresa para fazer alguma coisa, você vê um tratamento como se fosse da Idade Média. Coisa que não cabe mais. E aí, como é que você quer que a pessoa, né, faça aquilo que você espera dela, se ela não tem de você, nem pelo menos um tratamento adequado, um tratamento cordial, alguma coisa assim. Você não precisa abraçar e beijar a pessoa todo dia, não é isso que a gente está falando, mas, sabe, aquela questão de você ser educado, você às vezes dá o ouvido para a pessoa falar alguma coisa, às vezes a pessoa precisa, né? E, exatamente. Essa sacada de relacionamento, eu acho que assim, a PNL é excelente para isso. A PNL ela ajuda muito a gente a ressignificar um monte de coisa que a gente vê por aí e aí acaba interpretando de uma outra forma. E isso transparece no relacionamento com o outro. Mas eu acho na verdade você fala muito em oratória e esquece, entre aspas, a escutatória. Sim.
E assim, a gente acaba muito exigindo exigindo dos outros, né? Às vezes até coisas que as outras pessoas não têm para dar. Eu conheço algumas pessoas que trabalham em empresas que estão sendo exigidas em competências que elas não têm. E aí, assim, se a pessoa não atende, então, assim, ela não serve, ela é excluída, porque não passa nem pela cabeça do cara. Pô, peraí, fulano aqui nessa função, nesse setor, nesse quesito, o cara não performa do jeito que a gente espera. Será que em outro lugar ele não fica melhor? Eu tenho uma história muito interessante, eu já contei pro Jorge e pro Marcelo, acho que eu já contei esse negócio. Eu treinei num hospital, dei um treinamento no hospital, em que a pessoa era reconhecida no Estado por uma prática técnica de enfermagem, ela era reconhecida no Estado do Rio, por uma prática técnica de enfermagem que ela era expert no assunto. E ela adorava o que ela fazia. E aí, dela ser tanto elogiada pelos clientes, ela foi promovida a líder. Só que ela era tímida, ela odiava lidar com gente. E aí, assim, a excelência que ela tinha no setor, ao ser trocada de setor, despencou. O hard dela era alto, mas o soft não. Exatamente, foi lá para baixo. Por quê? Porque ela estava numa posição muito, muito ruim para ela não estava gostando daquilo ali. E assim, o inverso acontece muito. Às vezes você está numa posição, numa empresa, onde você odeia o que você está fazendo. E aí, assim, às vezes, e esse é um talento do líder. O líder que não percebe isso, ele está falhando muito. Às vezes você olha para a pessoa, cara, esse cara aqui, ele não performa bem, mas será que ele performa bem em outro lugar? E aí você troca de lugar uma pessoa e você deixa a pessoa totalmente bem. A questão também é... Mas se você estiver prestando atenção no outro, estar prestando atenção... Mas também precisa ter a vaga, né? Sim. Então o Sérgio ali precisa ter onde colocar também, né? Sim. Eu estou falando de uma forma geral, mas assim, é um contexto que precisa ser avaliado, né? Mas eu tô dando esse exemplo para mostrar que assim, são pessoas, a gente precisa escutar as pessoas e tratar as pessoas de uma outra forma. Às vezes você não precisa nem mudar a pessoa de lugar, não, mas às vezes você, escutando a pessoa, entendendo a situação que ela está passando, você pode colaborar para ajudar ela. Não, às vezes você pode até deixar ela na mesma posição, mas dar um feedback para ela poder ter, pelo menos, a chance de melhorar naquilo, né? E muitos líderes nem o feedback dão. Exatamente, Mas você sabe, Sérgio, que a minha filha que mora lá na Austrália, ela é gerente de projetos, ela tem uma posição de bastante destaque na empresa que ela trabalha, e ela foi dada para ser diretora, só que ela trabalha na área de pesquisas clínicas, ela gerencia projeto de pesquisas para a indústria farmacêutica. E ela foi convidada para ser diretora, só que ela teria que lidar com gente. E quando ela me contou, eu falei, você vai? Ela falou, não, eu vou ficar onde eu estou, porque eu posso entender muito daquilo que eu faço, mas lidar com gente não é a minha praia. E ela recusou uma diretoria por causa disso. E eu achei assim, a atitude dela louvável, porque ela não se aventurou naquilo que ela mesmo sabia que ela não iria desempenhar bem essa função. Consciência, né? Né? E eu acho que é o que falta um pouco. Né? As pessoas elas têm assim a ideia de irem adiante na carreira, mas muitas vezes é o que acontece, elas são promovidas e acabam não desempenhando bem por falta de habilidades, enfim, não é? E o que acontece? Ela se torna uma pessoa ruim para a empresa, não é? E a esfera e a área que ela trabalhava perdeu um ótimo colaborador. Né? Isso eu vejo, Sérgio, aqui as pessoas elas não pensam muito nisso. Eu fui promovida, legal e tal, e o tempo acaba mostrando que aquilo foi um tiro na água, né?
foi um furo na água, né? Lá na Austrália, não. Lá eles são assim eles têm uma visão melhor, né, do que é o ser humano, uma avaliação melhor da capacidade de cada um. Tanto é que, mesmo na pandemia, o índice de pessoas que acabaram perdendo o emprego lá foi muito pequeno. Por quê? Porque já estão tão bem, as peças estão tão bem colocadas que ninguém queria perder, não é? Então, eles têm lá uma outra visão, uma outra cultura, né? Aqui, infelizmente, quando você sobe de cargo, né, a pessoa acaba enchendo o peito e esquecendo do que ficou atrás dela, ou, né, fazendo de uma posição maior um péssimo líder, um magnífico chefe, né? Aqui, às vezes, a pessoa sobe de cargo e o ego sobe junto, né? Mas, pois é isso que eu digo. E, às vezes, sobe mais que a pessoa, né? Mais que a pessoa. Eu sei. Pessoal, vamos deixar o Marcel falar um pouquinho, que ele deve estar ali se roendo ali. Vamos se apresentar, Marcel. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, eu fiquei um pouquinho ausente, porque eu achei que fosse ser mais tranquilo agora à tarde, mas eu fechei 2 contratinhos com 2 empresas, e aí a pessoa começou a me ligar agora à tarde aqui, para algumas reuniões, e ficou uma loucura. Não, mas isso é um profissional de vendas na prática. A gente gosta de vida real também. Fechou 2 contratinhos, você tá perdoado, cara. Você tá perdoado. E o seu cachorro famoso também não tem problema, hein? Então o seu cachorro o pessoal conhece em todos os encontros. Eu tenho um cachorro aqui que ele fica quietinho. Eu começo a falar e ele começa a latir. É impressionante. É todo encontro que a gente faz, ele participa então, mais que o Marcelo. Então, e aí o que aconteceu? Aí o pessoal começou a ligar aqui, eu tive que atender, enfim, ajustar algumas coisas. E aí passei a tarde todinha aí nessa função aí. Aí por isso eu acabei perdendo grande parte desse papo aí que vocês estão tendo aí. Bom, todos já conheço, né? De novo aí, o Flávio, o Sérgio, o Jorge, só o Otávio que não, né? Hoje não vai ser o último papo, eu te garanto que não vai ser o último papo. Eu vou encher o saco do Jorge para marcar outro negócio desse aqui. E aí, assim, eu peço a ajuda de você, vou me encher o saco dele para ele marcar esse negócio, cara. Sim. Maravilha. Acho que eu preciso me apresentar. Pra você ter ideia, eu tenho jeito na fila para os encontros, sabia? Eu tenho fila de espera já. Eu acredito, que é rico, cara, é interessante, eu acho. Muito bom. Eu mesmo estou saindo dele aqui com algumas pérolas, hein? Algumas negras. É muito bom. Isso tudo aqui é muito bom. Pode falar, Marcelo. Se apresenta, Marcelo. Pode falar. Bom, vou me apresentar para o Otávio, que não me conhece ainda, né? O restante já me conhece já um pouco já. Bom, Otávio, vamos lá. Eu tenho mais ou menos aí uns 18 anos, não de idade, mas de área comercial. Eu comecei como estagiário do Banco Santander. Óbvio que antes eu tinha uma empresinha pequena, enfim. Eu era 5 anos de CLT nessa empresa. Eu morava no Rio de Janeiro, aí eu vim para São Paulo. Consegui arrumar esse emprego nessa empresa, que era perto da minha casa, eu consegui a pé. Aí eu fiquei 5 anos nessa empresa aí. E aí apareceu uma chance de ir para o Santander Banespa, como estagiário. Pedi as contas e fui para o banco ser estagiário. Fiquei 3 anos no banco, aí virei assistente comercial, depois eu passei para gerente de negócios, e aí eu saí, fui para o Citibank, para ser gerente de novos negócios. Fiquei 1 ano, e em 2007, teve uma queda lá, em 2008 teve a crise lá nos Estados Unidos, né, mas a crise chegou um pouquinho antes, e aí o Citibank resolveu fechar algumas agências aqui no Brasil. Vocês conseguem me ouvir por causa do cachorro ou não? Tá tranquilo? Tá bom, perdão aí. A cachorro tá dando tipo um backing vocal da sua descrição, entendeu? Não tá muito alto não, né? Fala pro pessoal o nome do cachorro, ele é famoso já. Vou botar. Coloquei de Rambo. Opa! Rambo? Ele é uma mistura de pitbull com cimarrão uruguai, ele é todo tigrado, parece um tigre o cachorro. Ele tem umas listras no corpo dele inteirinho, parece um tigre. E aí eu fui pro Citibank, fiquei 1 ano lá, o banco acabou fechando as operações no Brasil. E aí eu acabei entrando no mercado imobiliário. Eu entrei na empresa chamada Cirela, sede de São Paulo, não sei se você conhece.
E aí eu fiquei lá algum tempo na empresa, troquei de algumas empresas, fiquei 2 anos no mercado batendo cabeça para entender o que era o mercado. E aí eu tive uma oportunidade de entrar na minha empresa chamada Abiara, uma empresa muito grande aqui em São Paulo, concorrente da Lopes. Aí eu entrei nessa empresa, uma empresa muito grande, ela tinha em torno de 6 mil funcionários que são de área de vendas, tirando jurídico, arquiteto, financeiro, enfim, só a área de vendas tinha uns 6 mil pessoas, 6 mil corretores, enfim. E meu primeiro ano nessa empresa, eu fui o corretor segundo colocado em vendas, ganhei bastante dinheiro em relação à relação na época do banco. Fui promovido para coordenador de produto, mais 4 meses como coordenador, eu peguei 2 produtinhos que estavam meio que parados aqui, fiz vender esse produto e me deram um cargo de gerente de vendas aqui da empresa. Na época nós éramos em 350 gerentes que a empresa tinha no geral e eram em torno de uns 4.500 corretores, porque a gente atendia desde Campinas até Litoral, né? Então era espalhado por quase que dentro de São Paulo e Litoral. No ano seguinte eu tive que montar uma equipe do zero, contratar pessoas para montar a equipe, enfim, em 12 meses essa minha equipe foi campeã de vendas. E isso me deu uma promoção, passei a ser superintendente regional pela empresa, fui para Alphaville, nós tínhamos uma filial que estava lá meio que fechada, mas fiquei mais 12 meses lá, Otávio. Nesses 12 meses eu deixei lá um faturamento de quase 100 milhões de reais, uma equipe com 13 gerentes, 450 corretores e acho que 8 coordenadores. Foi um tamanho tão grande para a empresa que eu voltei para São Paulo e assumi a diretoria comercial. Eu fui diretor de vendas e produtos. Então, eu atendia grandes incorporadoras e também tocava basicamente a equipe quase que inteira de vendas, né? Para você entender a estrutura, nós éramos em 5 diretores, 12 superintendentes, 300 e 400 gerentes e, sei lá, 5 mil corretores. Esse era o tamanho da empresa. Em 2012, a empresa tinha sido vendida e quem fizesse parte do quadro de diretores poderiam ficar até 2015 na empresa, no qual eu tinha ficado até 2015. Porque uma empresa chamada Brasil Brokers, ela comprou a Abiara, pagou na época, acho que foi 500 milhões de reais pela empresa, e aí eu fiquei 1 ano como diretor, e quando essa empresa ela assumiu a operação da Abiara, na verdade, quem era diretor, que nós éramos em 17, né? Que eram 5 diretores e acho que 12 ou, sei lá, 11 superintendentes comerciais, nós tivemos que sair da empresa, porque quem assumia a operação seria a diretoria dessa outra empresa. Então, nós fizemos um contrato com a Brasil Brokers, e remunerado, né? E no qual eu tinha que ficar 6 meses fora do mercado, eu não podia ir para nenhuma outra empresa, porque senão era normal, né? Eu saía de uma empresa, ia para outra, levava todo mundo embora comigo. E nesses 6 meses que eu fiquei parado, sem trabalhar, recebendo, eu comecei a olhar outros caminhos, comecei a enxergar um pouco o mercado e ver como é que estava, enfim. E aí eu resolvi, por um convite de um outro diretor, de uma outra empresa, ele falou: pô, Lindenberg, você montou, durante 3 anos consecutivos, você montou 3 operações na empresa, teve sucesso e tal, eu preciso de uma ajuda aqui na nossa construtora, você consegue desenhar para a gente aqui um modelo de estrutura de vendas para a gente poder implementar aqui na empresa? Pô, eu aceitei o convite, fui lá fazer com ele e comecei a receber alguns convites de alguns gerentes para me aplicar alguns treinamentos. E aí, cara, eu vi que acho que esse era o caminho e caí de cabeça desde 2016, comecei a trabalhar com treinamentos voltados para o mercado imobiliário. Então, hoje eu atendo várias empresas, várias construtoras, aplicando treinamentos, algumas palestras, alguns cursos, e isso já faço já há um tempo. E recente agora eu assinei um contrato com um portal imobiliário, né, um aplicativo que chegou agora faz pouco tempo. Pelo contrato dos caras, eu sou o influencer para eles. Então, eles me pagam um valor aí para que eu possa divulgar dentro do mercado esse aplicativo para eles. E essa corrida de hoje foi por causa disso. Então, a gente fechou essa semana e eles me ligaram hoje, ontem, para ajustar algumas coisas. Aí eu estou ajudando os caras também a criação de conteúdos para jogar no mercado, enfim. E, paralelo a isso, fechei também um contrato com uma construtora para aplicar um treinamento de 3 dias com ele lá.
de vendas, né, voltado para ajustar a estrutura de vendas, montar a estrutura de vendas, enfim. Então tem essa correria louca, por isso que eu estou correndo hoje para caramba, tá ajustando algumas coisas, enfim, montando algumas apostilas aqui. Deus, parabéns. Parabéns. E já está claro que no nosso primeiro almoço a conta é sua, né? Em comemoração de tanta notícia boa. Pois é, né? Então, e aí essa corrida aí, vai ter um almoço legal. Parabéns, viu? Então tem nessa loucura aí. E, inclusive, o que aconteceu? Eu resolvi não voltar para o mercado mais, porque foram de 2011 até 2015, foram 4 anos bem puxados, sabe? Eu só conseguia folga, na verdade, Otávio, 2 vezes por ano. Eram 15 dias em janeiro ou dezembro e mais 15 dias em julho, quando o mercado ele para um pouco, né? E aí a gente consegue sair de férias, vamos dizer assim. Porque é uma vida corrida. Eu entrava no escritório 10 da manhã, 9h30, saí de lá 10 da noite, 11, meia-noite às vezes, né? E piorou quando eu virei diretor, porque na empresa nós tínhamos a gente tinha várias reuniões, quase o dia inteiro, mas tinha de quinta-feira era sacanagem, reunião de diretoria 7h30 da noite, é fogo, né? Para começar? Começava às 7h30 da noite. Por que acontecia? Nós tínhamos reunião às 8 da manhã de segunda-feira, reunião de produtividade. Então, cada diretor de uma área específica, de uma regional, sentava lá com o presidente e o vice-presidente para a gente começar a cantar lá a performance da semana passada, entendeu? E aí, de repente, o pessoal já levava aquele pacote de milho. Se precisasse ajoelhar, já colocava ali, né? Era assim. Saúde mental, né? Nem longe, né? Era uma reunião bem, porque assim, era o diretor de marketing, diretor financeiro, diretor jurídico, e aí você tinha os diretores de cada área ali, o presidente, vice-presidente, era uma porrada do caramba lá, era uma loucura. Aí eu saía dessa reunião, era 11h30, meio-dia, 1h da tarde, passava no McDonald's, pegava um lanche no carro, ia comendo que ia para uma outra empresa, eu ia para a Gafisa, eu ia para a Cirela, eu ia para, sei lá, qualquer outra empresa que eu tinha que atender. Porque que acontecia? Aí eu tinha que ir para as consultoras uma vez por semana para apresentar o nosso resultado, por que eu não performei essa semana, por que eu fiz, por que eu não fiz. Então você tinha tudo isso aí. E era uma loucura. Então segunda-feira para mim era o meu pior dia, porque eu tinha reunião de manhã com de diretoria, saía, eu ia para, se não me engano, acho que era para a Gafisa, às 2h30 da tarde, saía da Gafisa, que era em Pinheiros, sei lá, 4 horas, 3h30, aí eu corria para Alphaville, porque lá em Alphaville tinha minha operação, na qual eu tinha que sentar com o pessoal para me reunir também. Então era bem puxado. Eu não via mais família, irmão, mãe, vó, não conseguia ver ninguém. E o que me motivou a sair realmente, porque assim, depois que bateu 6 meses de contrato, o que aconteceu? Eles me pagaram R$90 mil para ficar 6 meses em casa, entendeu? E foi quando eu assinei o contrato, que eu falei, vou ficar fora, eu falei, caramba, minha filha vai nascer, isso já vai fazer 7 anos, estava eu e minha esposa, eu falei, vai nascer daqui 1 mês, e nem o quarto dela eu montei, você vê como eu não tinha tempo para fazer nada, cara. E foi aí que eu falei, não, acho que pelo menos a minha filha, eu preciso ver ela crescer, aí a gente reduziu bastante nosso padrão um pouco, né, para ter um pouco mais de qualidade de vida, para poder fazer a filha crescer, enfim. Como é que é o nome da herdeira? Oi? Como é que é o nome da herdeira? Paola, parabéns, e aí cara. A gente resolveu fazer isso. Você sabe que por muitos anos eu viajava 230, 240 dias por ano. Então, eu não vi os meus filhos crescerem, cara. Nós fomos para Disney, minha filha tinha 10 anos. Ficamos 2 semanas, minha filha e meu filho, né? 10 e 8 eles tinham. Eu nunca tinha passado na vida deles tanto tempo seguido com eles, cara. Descobri isso lá em Orlando. De sentar para o café da manhã, não tinha a menor ideia do que meus filhos comiam no café da manhã, cara. Naquela viagem para Orlando, eu falei para minha esposa, né? A partir de agora, tiro férias todo ano, 2 vezes por ano. Faça chuva, faça sol. E vamos ficar juntos. Vamos para algum lugar, que seja uma família inteira. Porque eu não tirava férias, cara. Então, te parabenizo aí pela consciência, porque realmente... Não, inclusive, a minha mãe falava assim, poxa, a gente nem vai te convidar. Eu lembro uma vez que eu vi no Facebook que estava tendo uma festa da minha prima. Eu falei, pô, ninguém me chamou. Pô, você não vai mesmo, então ninguém te chamou mais. Eu falei, cara, opa, estão me largando da família aqui. Então, é mais ou menos isso.
Mas viu, Ó, pessoal, Marcelo e o Otávio, eu conheço uma pousada aqui em Paribuna que é na roça e não tem internet nem sinal de celular. Se vocês precisarem isolar, eu indico. Pra você ver, ó, aí depois, você vê, eu fiquei 6 meses parado, né, que remunerado, enfim, pro contrato. Eu fiquei 1 ano e meio sem trabalhar. Porque eu tinha uma reserva, tá? Falei, deixa minha filha crescer, quero dar banho nela, quero fazer porra nenhuma. Fiquei lá sem fazer, eu e minha esposa ficamos sem fazer nada, tipo assim, 1 ano sabático mesmo, né? E aí eu comecei a voltar aos poucos, o pessoal começou a me ligar, vem quer ser diretor aqui na Ezetec, vem quer ser diretor, não sei aonde. Eu falei, cara, não quero mais nada disso, até porque a gente brinca, né, que assim, o salário que a gente recebia antes, eles não pagam hoje, então eu vou ficar aqui em casa sem fazer nada. E aí eu comecei aos poucos entrando nesse mundo de treinamentos. E aí eu tô pegando bastante firme hoje, cara, tanto é que pelo menos uma vez por mês aí, eu tenho conseguido ir em alguma empresa, dar algum treinamento, algumas palestras, enfim. Agora, com essa modernidade aí, eu tô virando influencer aí, entendeu? Isso foi depois daquele papo que a gente teve de estruturação, eu, você e o Sérgio? Não, na verdade, assim, essa empresa, ela me chamou faz um mês, mais ou menos. Mas é porque... Não, mas assim, depois que você estruturou a sua atividade, não foi? Eu peço desculpas, não, essa empresa, na verdade, ela é específica do mercado imobiliário. Ela é um portal imobiliário, entendeu? Desculpa, eu entro numa reunião agora às 6h15, preciso me despedir de vocês, foi um prazer conhecê-los, só gente boa. Já vai acabar aqui também o nosso tempo, tá? Já vai acabar também nosso tempo. Um grande abraço para vocês aí, até a próxima. Bom feriado, tá bom, gente? Valeu. Vocês também. Você também. Prazer, Otávio, prazer. Tô te esperando pra gente tomar o café. Já foi. Ô Jorge, o que aconteceu foi o seguinte, é uma startup voltada para o mercado imobiliário, eles é um portal imobiliário, entendeu? E aí eles me acharam pelos grupos que eu tenho no Facebook específico para corretor, inclusive tem 17 mil membros lá que são só corretores, né, que é ali que eu faço alguns trabalhos ali dentro também. E aí acho que eles perceberam a performance que tinha dentro desse grupo e me acharam, entendeu? Eles colocaram lá um ranqueamento lá, acho que foram buscar algumas pessoas dentro da rede que tinha, e me acharam pelo Facebook. E aí a gente acertou um contrato aqui para fazer algumas coisas para eles, fazer alguns vídeos, enfim, divulgar um pouco a empresa. E aí tá isso aí. Essa brincadeira aí. Pessoal, bacana. Vamos encerrar, pessoal? As considerações finais aí? Já está encerrando, né? Nosso tempo já está encerrando. Eu sugiro, Jorge, quando a gente marcar mais um papo com o Fava, com o Otávio, com o Marcelo, vamos bater um outro papo. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esses bate-papos que a gente tem, e acho que a gente deve incentivar bastante isso, né? Principalmente nas redes, no LinkedIn. Esse trabalho que você vem fazendo lá, ele é muito legal, um trabalho muito bacana. E eu dou maior força. Vamos ver se eu tô gravando aqui, vou editar isso tudo aqui, vamos ver se a gente consegue um vídeo bacana. E aí eu vou querer a ajuda de vocês para ver a melhor forma da gente colocar isso lá no LinkedIn. Eu não sei. Eu tenho o texto pronto já, só você me mandar editado, eu já publico. Se botar no YouTube com um link para o LinkedIn é tão bom do que quanto botar no LinkedIn. O Sérgio. Não. O LinkedIn. Só assim, o LinkedIn é o seguinte, só para você entender, o LinkedIn é assim, você tem que publicar, depois reeditar e publicar de novo, para o algoritmo não te boicotar. Se você publicar e ficar, o algoritmo não entrega. Mas isso aí eu faço, no LinkedIn eu faço, cada um faz numa rede. Sérgio, você pode publicar o vídeo na íntegra no YouTube, você cria uma playlist lá, sei lá, 4x4 no LinkedIn e publica lá. No YouTube. Aí eu publico do YouTube. Você pode usar um aplicativo aí que usa o computador, você cortar algumas partes e pegar de pouquinho em pouquinho colocando no LinkedIn, entendeu? Porque ninguém vai ficar vendo vídeo grande lá. Vou fazer algumas edições aqui, aí eu mando para vocês e vocês veem. Vamos combinar o seguinte, vamos dividir aqui para ficar legal. Eu coloco no LinkedIn, o Sérgio no YouTube e o Marcelo no Instagram.
Beleza, certo? Só que tem que mandar para mim o arquivo inteiro, que aí eu vou pegando aqui, ou você picota ele, Sérgio. Não, o Sérgio vai editar tudo. Depois a gente, mas digo, a publicação, cada um põe numa rede. Eu vou pegar vídeos curtos, né? transfer. Depois eu mando a edição pelo e-transfer. Se vocês quiserem dar uma picotada nele, fica à vontade. Tá? Mas eu acho legal a gente colocar na rede, porque isso pode chamar a atenção para outras pessoas virem participar também. Quanto mais gente a gente trazer para isso, melhor. Melhor. Eu sinto muita falta desse bate-papo. É um bate-papo mesmo. Mais do que uma coisa profissional e falar de conteúdo, é uma troca aqui. A gente está numa troca de ideia, de experiência que a gente tem de vida. Adorei conhecer o Fava e essa experiência que ele tem de lá de fora, de escrever o livro. O Otávio também já falou um negócio muito legal aqui do livro. Quem sabe agora meu livro... Ô Marcelo, você tem um cachorro aí? Aqui no meu sítio tem 7. Vocês estão ouvindo aí? Agora eu tô ouvindo agora. Aqui tem 7. Então, assim, a gente já vai cair daqui a pouco aqui, tá? Então, Fava, eu adorei te conhecer, foi um prazer. Prazer foi meu. Espero que a gente possa trocar mais ideias, um bate-papo. Isso. Estou aqui à disposição para. O Jorge já sabe, o Marcelo já sabe. Estou à disposição se quiser trocar uma ideia, se quiser bater papo, se quiser conversar, se quiser jogar conversa fora. Eu adoro jogar conversa fora mesmo. Eu gosto muito disso, então estou aqui à disposição. Tá? Para a hora então, edita o vídeo lá, Sérgio, aí eu publico no LinkedIn. Tá bom. Aí cada um põe numa rede, aí fica melhor. Aí dá mais visualizado, cada um no seu perfil. Eu só não sei como vai ficar o vídeo, porque assim, eu já gravei algumas coisas aqui no Zoom e não ficou muito legal. Vamos ver se dessa vez fica legal. Eu dei uma preparada aqui, vamos ver se fica melhor, para eu poder... Não, mas o público gosta de improviso, isso não tem problema. Não, sei, vou fazer uma coisa, mas uma coisa que dê para ver decentemente, pelo menos, né? Tá bom, gente? Tá, Selva, é um prazer estar com vocês. Foi um prazerzão. Prazer foi nosso. Muito bom. Espero até o próximo encontro. Fava, tá aí contigo. Tamo juntos. Valeu, gente. Desculpa um pouco. Tchau, tchau. Então, para todos. Marcelo, Luiz. Bom feriado. Abraço.